Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. O nosso convidado é o vereador Antônio Donato, do PT, uma pessoa que ajudou muito os comerciários em várias oportunidades, e nós vamos conversar com ele sobre vários temas, em especial um pouco da nossa questão sanitária, desemprego, macro, e depois falar um pouco de São Paulo. Ele foi presidente da Câmara, olha, uma função importante. Já ser vereador é importante. Ser presidente da Câmara, então, nem se fala. Presidente do Diretório Municipal do partido e, nas últimas administrações, ocupou o cargo de secretário do Governo na gestão Haddad e secretário da Subprefeitura na gestão da Marta Suplicy. Ele é administrador de empresas e, como vereador, ele criou a lei dos Centros de Especialidade e Reabilitação. Como eu falar até um pouco, é muito importante essa lei, que atende pessoas com deficiência na rede pública. Preocupado com o aumento da desigualdade, onde ricos pagam menos impostos do que os pobres. Isso é um problema no Brasil. Outro dia fiquei sabendo que 6 pessoas, a fortuna dela, nada contra a fortuna de ninguém, mas 6 pessoas têm a sua fortuna maior que metade de toda a população do Brasil, ou melhor, 100 milhões de brasileiros cabem no bolso de 6 pessoas. Muito bom. Então, Donato, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Falar um pouco de como você começou na política sempre é bom. As pessoas que estão do outro lado da telinha gostam de saber um pouco da vida dos nossos entrevistados, e aí vamos fazer uma geral sobre, um panorama sobre a macropolítica, a macroeconomia, e depois vamos falar em São Paulo. Vereador, as câmaras são suas. Obrigado, Patá. Um prazer estar aqui novamente com você, aqui no sindicato. Também reencontrei a Isabel, um grande prazer também reencontrá-la, diretora muito atuante aqui. Essa Isabel, vou lhe dizer, viu? Ela, além de uma excelente diretora, tem uma capacidade de articulação política enorme. E é uma lutadora, né? Uma lutadora. A gente admira muito pessoas de fibra, de compromisso, né? Bom, Patá, eu, fim da década de 70, era secundarista, estudava na Escola Técnica Federal e já tinha aquela efervescência de uma luta contra a ditadura militar, com as passeatas estudantis. Então, a partir dali que eu comecei a ter uma participação política, tentar entender um pouco a situação do nosso país e comecei a participar, né, como um militante de base normal. Depois, na universidade, tive uma relação mais forte com o PT, que estava sendo criado naquele momento, né? Eu entrei na universidade em 81, era bem o começo do PT, e participei do movimento estudantil e da construção do PT. E esse caminho me levou para várias experiências políticas, né? Primeiro como assessor da deputada estadual Clara Ante, na Constituinte Estadual, fim da década de 80, e depois eu tive uma experiência no governo da Erundina. Eu fui chefe de gabinete da Regional do Campo Limpo, quando o Vicente Cândido era o regional, aí que a gente teve estreitou os laços. E depois participei do mandato do Vicente quando ele foi vereador, depois participei no governo da Marta Suplicy, me tornei secretário das subprefeituras, e aí as circunstâncias da vida me escolheram para ser candidato a vereador, e eu fui candidato a vereador em 2004, e estou aí já no 4º mandato, tendo a oportunidade de ter sido presidente do Diretório Municipal do PT e coordenado a campanha vitoriosa do Haddad em 2012, aí também participei do primeiro ano do governo Haddad na Secretaria de Governo. Depois voltei para a Câmara, me tornei presidente da Câmara em 2015 e 2016. E agora estamos aí na briga como vereador
lutando para a gente ter uma cidade mais justa, né, menos desigual, porque a cidade de São Paulo, acho que a grande marca dela, além da pujança, das oportunidades, é a desigualdade, né? Essa é uma marca que a gente tem que superar. Muito bom. Como uma introdução para as pessoas que estão vendo esse programa, é importante, né, saber. Você vê que história política é importante, né, que galgou várias responsabilidades, lidando com certeza absoluta uma expertise sobre o conhecimento da cidade de São Paulo como poucos. Mas, Donato, vamos falar pela sua compreensão. É um vereador, logicamente tem as suas responsabilidades no município, mas é o maior município do Brasil, então com certeza absoluta faz parte, eu acho que da composição, da compreensão, inclusive como vereador, de ver a macropolítica, a macroeconomia. Como é que você está enxergando o nosso país hoje com essas três dimensões que eu percebo? Uma com o desemprego e o desalento numa dimensão que, nossa, impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar de desalento. Hoje são 18 milhões de pessoas nessa situação. A questão da saúde não tem centralidade no governo federal, então o município faz uma coisa, o governo estadual outra, o federal outra, e mais de 137 mil pessoas, infelizmente, já morreram. E a questão de alguns riscos que eu, às vezes, percebo, não sei você, com relação a sinais para voltar ao militarismo ou o fascismo. Então, nesses três cenários, como é que você enxerga o nosso país hoje? Com muita preocupação, né? Com um pouco de tristeza, né? Porque a gente avançou tanto, teve tantas possibilidades de continuar num caminho de superação da pobreza, de diminuição da desigualdade, e hoje a gente tem nessa crise que é do mundo inteiro, mas a gente tem no Brasil um aspecto particular dela, porque além da crise sanitária, temos a crise econômica, a crise social decorrente e uma crise política. Uma crise política porque você tem um presidente que resolveu apostar no caos, né? Porque ele tem, e ele não esconde de ninguém, né? Essa talvez seja a única virtude dele, ele não esconde de ninguém que ele deseja um modelo autoritário, né? Um modelo saudoso da ditadura e que ele pretende reeditar. E para isso ele precisa enfraquecer as instituições, precisa domesticar o Congresso, precisa subordinar o Supremo, e ele está fazendo isso, né? Está passo a passo procurando fazer isso. Então, isso gerou uma situação na pandemia, que a gente tem esse número trágico de quase 140 mil mortes oficiais, né? Se a gente for ver a subnotificação, é muito maior, uma tragédia monstruosa, que não precisava ser assim. Eu vou dar um número para você e um exemplo. Na Argentina, a Argentina tem 44 milhões de habitantes. É do tamanho do estado de São Paulo. Lá eles resolveram colocar a ciência em primeiro lugar. Então o presidente é peronista, o governador de Buenos Aires é de uma outra ala do peronismo e o prefeito de Buenos Aires é do Macri, é da centro-direita. Mas os três resolveram seguir a orientação científica. Os três davam coletiva juntos. Olha. Sentados juntos toda a noite, os três davam o mesmo recado. Eles fizeram um confinamento mais rígido que o nosso. E teve esse comando único. O fato é que a Argentina hoje tem cerca de 10 mil mortos e o estado de São Paulo, que é do mesmo tamanho, tem mais de 30 mil. Então, a gente vê o que era possível ser evitado. A gente poderia ter 20 mil mortes a menos, poderia ter 2/3 das mortes a menos. E a Argentina tem uma situação econômica pior que a do Brasil, né? Pior que a do Brasil. Então a gente está muito preocupado, e preocupado com a situação econômica também, porque o Brasil já vinha mal antes da pandemia, né? O Paulo Guedes vendeu esse programa ultraliberal de desmonte do Estado, de ataque aos direitos sociais, de ataque aos sindicatos, às organizações dos trabalhadores, dizendo que com isso viria o investimento externo e o Brasil cresceria. Bom, não veio investimento externo, o Brasil não cresceu, já estava patinando e agora a gente está nessa situação dramática. E a partir de 2021 me preocupa muito, Patá, porque o auxílio emergencial,
que o Bolsonaro queria que fosse 200, a oposição conseguiu brigar no Congresso, foi para 600. Agora o Bolsonaro diminuiu para 300 até o fim do ano. E janeiro de 2021 não tem mais. Só que o emprego não vai voltar nesse período. Não tem perspectiva de voltar no curto prazo. E o que nós vamos fazer com essas famílias, com essas pessoas? Eu ando muito na periferia da cidade. O que está me assustando é uma nova favelização. Porque as pessoas sem renda nenhuma saem das casas do aluguel e acham um cantinho para montar um barraco. Eu vi isso lá no Jardim Pantanal, em São Miguel, vi isso em Taipas, lá no Jardim Brasília, áreas que eu frequentava, já tinha andado, e de repente você vê lá 20, 30 barracos de madeira recém-feitos, você fala, quando é que foi feito isso? Não, na pandemia, durante a pandemia. E essa situação, infelizmente, eu acho que tende a piorar. Então a gente tem que trabalhar para que não chegue nesse ponto. E um dos nós é o governo Bolsonaro, né? Em algum momento vai ter que se colocar na rua o povo, as mobilizações, para que a gente possa ter um outro rumo para o nosso país. Uma análise muito importante. E essa questão dos R$600, o movimento sindical ajudou muito, que nós sensibilizamos a oposição e a própria situação, porque foi uma conquista lá até com o presidente da Câmara, por conta que inicialmente eram R$200, Sim. E aí chegaram R$600. E nós estamos fazendo uma campanha das centrais sindicais. Na Folha de São Paulo de hoje saiu, na página 3, um artigo nosso das 6 centrais relativos a essa questão, que nós não podemos abrir mão dos R$600. E a questão colocada pelo vereador, que é muito grave, nós percebemos nos bairros de classe média famílias morando ao redor de supermercados e padarias, porque as pessoas que vão fazer as compras, quando vêm aquelas pessoas que não têm o que comer, dão uma parte da comida comprada. A situação realmente é muito grave, mas nós vamos falar daqui a pouquinho de São Paulo, dos temas relativos à nossa municipalidade, inclusive o emprego, que é muito importante, muito caro para nós. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. Até daqui a pouco. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas e, infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum, porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Olha, desde o início da pandemia, no site do sindicato, nós colocamos um WhatsApp e e-mails, fale com o presidente, e nós temos dado resposta, recebemos mais de 300, 400 por dia. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer
deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais de sentidos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes, para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Amigos e amigas, Ideias em Debate, voltamos. Nosso vereador Donato, que no primeiro bloco fez considerações muito importantes sobre a questão da macroeconomia, da política, da ciência, da saúde, e nos colocou exemplos como a Argentina do nosso lado, que por conta de soluções validadas pela ciência, o resultado foi outro. Muitas mortes, infelizmente, no Brasil, poderiam deixar de ocorrer. Vamos falar um pouco da nossa cidade. A maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, com problemas diversos, né? É impressionante e, ao mesmo tempo, uma cidade... Eu sou paulistano, eu sou apaixonado por São Paulo, é a melhor cidade de gastronomia, teatro, cinema, tem uma série de questões, shopping centers, nossa, tantas coisas, mas concomitantemente nós temos aí situações muito graves ocorrendo na periferia, ou até hoje, por conta da pandemia, até em bairros da classe média. É uma situação grave que nós estamos vivendo, não é? Por conta de ser potencializado por isso. Temos aí a 4ª Revolução Industrial, potencializando na relação capital e trabalho mudanças importantes, né? O caixa sem caixa na área do comércio, loja sem funcionário nenhum que tem lá no Itaim, o e-commerce que, nossa, e com a pandemia cresceu muito. Ou seja, é o cenário que nós estamos vivendo. E como é que você enxerga São Paulo? E se São Paulo tem solução para situações como o trânsito, as políticas de mobilidade que existem, que a gente ainda percebe, mesmo na pandemia, os ônibus lotados, o metrô lotado, com essa aglomeração, não é? Situações que se persistem. Como você vê São Paulo e o que você acha que poderia ser feito para São Paulo? Olha, São Paulo é uma megalópole, mais de 12 milhões de habitantes, 1.500 quilômetros quadrados. Então é uma cidade desafiadora, né? A gente olha assim e fala, pô, não tem solução, né? O que nós vamos fazer? Mas é evidente que existem caminhos, mas São Paulo precisa querer se reinventar. Precisa ter essa vontade, né? Isso tem que partir de ter liderança. Tem primeiro um debate político sobre isso, para criar uma massa crítica. E segundo, ter lideranças que apontem para esse caminho, né? É uma cidade que tem que ser descentralizada. Eu fui secretário de subprefeituras no governo da Marta, quando se aprovou a lei das subprefeituras, e eu considero que esse é o caminho correto, é você
não só administrativamente ter as subprefeituras ou instâncias regionais, mas você fortalecer a vocação de cada região da cidade, porque a cidade é muito diversa. Você fortalecer o comércio local, né? Não dá para ter uma cidade onde você vai para grandes shoppings, nada contra ter grandes shoppings, grandes empreendimentos, mas você precisa ter aquela capilaridade de fortalecimento do comércio local, de geração de emprego na região, porque é isso que vai diminuir o trânsito, isso que vai fazer uma cidade mais racional, o estímulo ao emprego nas regiões, principalmente nas regiões periféricas, né? É famosa a história de que, bom, todo dia de manhã vem um Uruguai da Zona Leste para o centro de São Paulo, ou seja, mais de 2 milhões de habitantes saem da Zona Leste e vêm para o centro. Se a gente tivesse emprego na Zona Leste, se a gente tivesse... E hoje em dia é possível, o emprego está praticamente... Ele não precisa estar só no centro da cidade. Você tem atividades que você pode estar descentralizando. Então, acho que isso é uma necessidade, mas esse debate um pouco se perdeu, né? E a gente precisa recolocar, porque eu não vejo caminho para São Paulo sem essa descentralização econômica, administrativa, sem você repensar a sustentabilidade da cidade, né? A gente precisa ter uma economia verde, você precisa ter... Os Estados Unidos, o grande debate lá, pelo menos do campo progressista, é o Green New Deal, né? Ou seja, um novo desenvolvimento ecológico, né? Você refazer matrizes produtivas e eu acho que a gente está atrasado nesse debate. Então, São Paulo tem saída, não é simples, mas acho que o principal dessas saídas é a gente ter uma cidade mais descentralizada em relação ao emprego, oportunidades, educação, diversão, a indústria do lazer, da cultura, tudo isso a gente pode ter uma cidade mais equilibrada e melhor para todos. Agora, tem algumas questões que são temas recorrentes, que é a questão da saúde e a questão da educação. Eu me recordo que no governo municipal anterior, acho que o Dória era o prefeito, e ele fez aquele acordo com os hospitais, com atendimento noturno. Você acha que isso é uma solução? Como é que resolve? Porque a saúde é um problema nacional, mas no caso de São Paulo, pela dimensão, ele se torna bastante grave, né? Como é que você enxerga isso? Não, a saúde aparece em todas as pesquisas como o principal problema no país e na cidade de São Paulo. A recente pesquisa do Ibope aponta isso de novo. O que o Dória fez, ali foi muito marketing, né? Ele fez o Corujão da Saúde, que teoricamente diminuiu a fila, só que a fila já está maior do que era, né? Então, você não adianta ter soluções pontuais. Elas podem até acontecer em determinado momento, mas você precisa ter soluções sistêmicas, né? Isso passa por mais financiamento para a saúde, isso não tem jeito, e isso precisa de dinheiro federal e dinheiro estadual, com a PEC federal lá de limite do teto dos gastos. A saúde tende a piorar, assim como a educação, porque você tem um financiamento, o Sistema Único de Saúde, ele tem um repasse federal importante, e na medida que você não pode passar de certo limite, você vai ter esse repasse diminuindo ao longo do tempo. Então, isso é um problema. A gente tem um modelo, na minha visão, que gasta muito dinheiro com terceirização, né, com as OS, é um modelo, não que não se possa ter terceirização, mas é um modelo sem controle. Então, quando você terceiriza, você tem que ter mais controle. E não o contrário, né? Terceirizar para que... E você gasta mais de 5 bilhões de reais hoje com OS na cidade de São Paulo. Metade do orçamento da saúde é com OS. E é um dinheiro que a gente não vê o controle e a boa aplicação desse recurso. Então, acho que melhorar a gestão na saúde também pode ajudar. E um dos caminhos é ter um controle maior sobre as OS. Mas a saúde sempre é desafiadora, né? Por outro lado, a gente tem um sistema único de saúde que, para um país dessas dimensões, é o único mesmo, né? Do país com 200 milhões de habitantes. E foi essa estrutura que permitiu que a tragédia não fosse maior. Nós somos, nesse particular, um exemplo para o mundo. Pois né?
Nós somos um muito exemplo pro criticado, mundo. né? A SUS foi muito criticado e agora está sendo muito valorizado. Pois né? é, mas é que as pessoas acham que o SUS é a fila, o paciente no corredor, né? Que é a imagem que se popularizou, né? Mas é evidente que tem hospitais lotados e ainda melhor que tenha um paciente, ainda que seja no corredor, do que não atendê-lo, né? Mas o SUS é a medicina de alta complexidade, é o SAMU, é uma série de políticas que as pessoas não enxergam, né? E são financiadas pelo SUS. E o SUS é um exemplo, e a gente tem que fortalecê-lo, mas para isso não existe milagre, precisa colocar dinheiro. E aí tem que ser um esforço dos 3 níveis. A cidade não consegue resolver sozinha o problema da saúde, precisa de um esforço federal e estadual de repasses de recursos. Você vê muito interessante, muito equilibrada as suas ponderações. Quer dizer, não é crítica, mas é constatação e a demonstração da complexidade. Mas quais as questões prioritárias, na sua visão, que o futuro prefeito deve focar e atacar? Quais as principais ações que você vê, por ser uma pessoa que já está vários mandatos aqui na Câmara Municipal, ter ocupado cargos importantíssimos nas prefeituras, em 2 prefeituras, não é? E por essa visão macro e equilibrada, quais os principais pontos que São Paulo deveriam ser atacados? Eu me oriento como mandato, assim, como um grande eixo do meu mandato é o combate à desigualdade, que eu acho que é o grande problema da cidade, do país, né? Mas na cidade ele é brutal. Mas isso tem que se traduzir em várias políticas e em várias ações. Nesse momento histórico, pós-pandemia ou saindo da pandemia, eu acho que a gente tem que atacar muito a questão do emprego. Aí o município tem que assumir para ele também. Evidente que ele não resolve tudo sozinho, mas é investimento público, é capacitação, é investimento na cultura, é economia solidária, é compras públicas. Você sabe que a Prefeitura de São Paulo compra 1 milhão de uniformes e boa parte desse uniforme vem da China. A gente está gerando emprego na China. A gente está gerando emprego na China. Realmente eu não sabia disso. Então, absurdo. Porque é assim, é o menor custo. É a dinâmica, não é que ninguém escolhe isso. A lei fala, é o menor custo, alguém vai lá e compra a mochila na China, porque é mais barato. Só que gera emprego lá, não aqui. E quebra a empresa aqui. E quebra a empresa aqui. Então a gente tem que equilibrar essas coisas. Então a questão do emprego, e eu acho que a pandemia vai deixar uma lição que a gente tem que fortalecer a nossa área de saúde. Então acho que são 2 áreas que se eu fosse candidato a prefeito, eu focaria. Geração de emprego emergencial e estruturar ainda melhor a saúde no município. Muito bem, infelizmente o tempo voou, porque quando a gente tem uma pessoa que tem essa capacidade de compreensão, é uma delícia ouvir e passa rapidíssimo. O telefone, o site, e-mail, que vocês possam se comunicar com o vereador, está tudo debaixo da telinha e que vocês possam perguntar mais, porque quem sabe como ele sabe, com certeza pode falar mais ainda para nós, é que o nosso tempo é curto. Eu agradeço muito, vereador, a sua participação no Ideias em Debate e agradeço muito a sua participação, a sua fidelidade. Continue ligando, 2121-5972. Continue visitando a nossa sede, no Vale Agabaú, Rua Formosa 99. E continue acessando o nosso site, www.comerciados.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.